paz seja convosco. Estávamos sumidos, né? Mas hoje estamos aqui, depois de um bom tempo. Estamos postando menos vídeos, né? Um vídeo por semana e geralmente mais pregações. Mas vou voltar a gravar os vídeos. E hoje eu quero falar sobre a importância da doutrina da Trindade, também conhecido como doutrina trinitária. A nossa fé cristã, ela professa crer crer em um Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não estou me referindo a três deuses. Sim, o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, uma religião que acredita em um único e verdadeiro Deus. Mas como assim, Eliardo? Se vocês acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como acreditar em um só Deus? Não são três deuses? Não são três deuses. Para nós, os cristãos, a doutrina trinitária significa acreditar em um Deus que subsiste em três pessoas. É óbvio que na lógica humana isso fica difícil de entender. A gente só entende isso pela fé. As religiões monoteístas repelem completamente essa ideia da doutrina da Trindade e trinitária, simplesmente porque isso não se compreende pela razão, mas pela fé. Eles também entendem que Cristo não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que só há um Deus, como por exemplo no islamismo, Alá, no judaísmo, Yahvé. E nós também cremos em Yahvé. Na mente de uma religião monoteísta, um corpo humano, ele é incapaz de suportar toda a plenitude da divindade. Até porque a divindade para as religiões representa algo que é atemporal, isto é, que se move fora do tempo, que é transcendente, ou seja, que transcende a nossa realidade, que está para além da realidade material e humana. É um conceito elaborado de Deus. É por isso que quando Paulo vai falar sobre a encarnação de Cristo, ele usa o verbo ekenosen, né? E daí sai a doutrina da kenosis, que é o esvaziamento de Deus. Eu não vou pormenorizar isso, mas se você quiser entender melhor sobre isso, entra na nossa playlist de Cristologia e assista o vídeo Jesus é verdadeiramente Deus, que você vai entender melhor isso. Além disso, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deus é um para os judeus e para nós também. Esse é o texto áureo para Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro além dele. E a doutrina trinitária, ela não nega essa verdade bíblica. Apesar da palavra trindade não aparecer na Bíblia, a trindade, ela é bíblica. Ela está na Bíblia de forma implícita, mais no Antigo Testamento e de forma mais revelada no Novo Testamento. A Trindade, ela é revelada a partir do momento da saída do Filho do Pai. É quando o Filho sai do Pai, no processo de encarnação, que a Trindade é revelada. Isso é um dos atos mais extraordinários do cristianismo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ou seja, no contexto veterotestamentário, você não vai ver expressões Espírito Santo, você não vai ver expressão Filho de Deus. Você não vai ver essas expressões no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele sempre vai se referir a Deus, geralmente como Yahvé, Senhor, Adonai, né? Os judeus hoje chamam de Hashem, o nome, não é verdade? Mas você não vai ver falar de Jesus, porque Jesus, ele vem no Novo Testamento. Ele é a divisão da Antiga Aliança para a Nova Aliança. E a Trindade, ela só é revelada a partir do momento que Deus sai para fora de si. Ele de sair para fora parece algo errado no português, mas é exatamente isso. A Trindade, ela só é revelada quando Deus sai para fora de si. E ele só sai para fora de si no processo de encarnação do Filho. É quando o Filho resolve sair da essência do Pai, do seio do Pai, melhor dizendo, e se manifestar aos homens. É quando o Filho de Deus se torna história, ele se revela, ele vem se manifestar
manifestar a nós. A encarnação, gente, é o maior ato de amor de Deus pela humanidade. Deus sai para fora de si. E se Deus é capaz de sair para fora de si, aquele que está sentado acima dos querubins, aquele que é exaltado sobre todo principado e poder, sai de si para revelar o seu amor à eternidade a partir do momento que o Filho encarna na sua kenosis. Se ele foi capaz de sair para fora de si, a gente também pode sair do nosso pedestal, do nosso egocentrismo, não é verdade? É a partir da encarnação que Deus é revelado como Pai. Por que isso, Eliardi? Porque o conceito veterotestamentário de Deus, segundo Jörg Moltmann, ele vai sempre dizer que o relacionamento de Deus no Antigo Testamento com o homem é sempre de um soberano para um servo, de um rei para um servo, de um senhor para um mordomo, né? Para um servo. É mais ou menos isso. É Jesus quem vai implementar essa nova filosofia. Embora já é conhecido pelos estudiosos que a palavra Abba, né? Av no hebraico e Abba no grego, ela já era conhecida, revelando Deus como Pai, mas isso não era algo muito forte, ainda implementado dentro do judaísmo. Muito dificilmente alguém vai citar Deus como Pai, tá? No Antigo Testamento. É Jesus quem corporiza isso. Nas orações de Jesus, Pai nosso que está nos céus. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus. Jesus vai trabalhar esse relacionamento intrínseco entre filho e pai. E se você for observar, o título mais frequente na boca de Jesus no Novo Testamento é a expressão filho, mais do que todos os outros. Você vai ver Jesus ser chamado de Messias, você vai ver Jesus ser chamado de Filho de Deus, você vai ver Jesus ser chamado de Kyrios, que é Senhor, né? No grego, você vai ver Jesus ser chamado de Filho de Davi. Mas esses são títulos que na maioria das vezes vêm pela boca de terceiros, tá? São sempre terceiros que usam para se referir a Jesus, como por exemplo, quando ele vai expulsar os demônios o chamam de Filho de Davi, a mulher cananeia o chama de Filho de Davi, o cego de Jericó, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então são títulos que vão sempre sair da boca de terceiros para se referir a Jesus. A expressão mais usada por Jesus para referir-se a ele mesmo é a expressão filho. Então isso é muito importante. É através de Cristo que o Abba, ele passa a ser mais entendido como Pai, que Deus é mais entendido como o Pai. Isso é muito importante. O ministério terreno de Jesus, ele priorizou algumas coisas. Primeiro, anunciar o reino de Deus. Arrependei-vos, João Batista disse, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus começa o seu ministério usando essa mesma expressão. Vale lembrar aqui que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Reino dos céus significa não reinar acima das nuvens, mas que o senhorio do Senhor que está nos céus é sobre nós. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu domínio, venha a nós a tua soberania, que a tua vontade impere sobre a nossa vida. Essa é a ideia de reino de Deus e reino dos céus. Então, Jesus, no seu ministério terreno, ele priorizou anunciar o reino de Deus, glorificar o Pai e anunciar a chegada do outro Consolador, o Alon Parácleton. Ou seja, ele anunciou o reino com a sua pregação, com o seu ensino e com o seu exemplo de moral, de ética e de caráter, de misericórdia, de compaixão pelos últimos. Ele glorificou a Deus com a sua pregação, com a sua obediência e com os sinais que acompanhavam o seu ministério. E ele anunciou uma nova dispensação, a chegada do Espírito Santo. Derramarei sobre vós do meu Espírito. Essa é a profecia de Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Derramarei o meu Espírito
Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando a gente fala de derramar do Espírito sobre toda a carne, vale a pena a gente salientar algo muito importante. Quando eu era menino, que eu estudava esse texto, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, eu imaginava que toda a terra seria cheia do Espírito Santo. A ideia aqui do texto não é essa. É porque o Antigo Testamento, o Espírito, dentro da cultura veterotestamentária, ele era derramado sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas. Você vai ver isso muito frequente no livro de Juízes. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele dia. Essas eram as formas. O Espírito Santo, eles se apoderavam de pessoas com chamados específicos, reis, sacerdotes e profetas. Todavia, Joel 2:28, ele diz que o Espírito seria derramado sob medida e não sobre mais posições especiais. Jesus disse no Evangelho de João 14:16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. A expressão grega aqui é alon parácleton, que significa da mesma essência, alon parácleto, ou seja, eu enviarei um outro Consolador da mesma essência. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Portanto, sim, o Espírito Santo é Deus, ele é o alon paráclito, ele é o consolador da mesma essência. Sim, Jesus é Deus, sim, e o Pai é Deus. E não são três deuses, é um só Deus subsistindo em três pessoas. E isso a nossa razão não entende, a gente compreende pela fé. Aleluia. O Antigo Testamento e a história da salvação sempre mostrou um Deus amoroso, ou seja, um Deus que se envolve com o seu povo, um Deus que se preocupa com a sua criação e com o seu povo. Deus criou Adão e Eva, e você vai ver no relato bíblico que ele se relaciona todos os dias com eles na viração do dia. E apesar da queda, Deus não desiste da humanidade. Isso é comprovado quando Deus tira a folha de figueira após a queda de Adão e Eva e os cobrem com pelos de animais. Alguns teólogos vão dizer que era cordeiro. Ali já é um pequeno reflexo da graça. Você vai ver que Deus não desiste da humanidade, pois Deus se agradou do sacrifício de Abel. Deus andou com Enoque, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Abraão foi chamado amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus chamou Jó de homem fiel, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Portanto, Deus nunca desistiu da humanidade, mas o ápice da revelação de Deus com o homem, o ápice do relacionamento de Deus com o homem foi a encarnação de Cristo, pois na encarnação Deus se fez história. Gente, isso é muito forte. Aí talvez alguém diga: eu até acredito no Jesus histórico, ou seja, que Jesus tenha existido, que Jesus seja história, mas não acredito no Cristo da fé, ou seja, não acredito que ele seja o Deus que você prega. É um direito que te assiste. Eu creio no Jesus histórico, mas também creio no Cristo da fé. Ele é o meu Senhor e o Salvador da minha vida. Diante disso, não podemos falar da Trindade de forma isolada. Durante muito tempo, o contexto do Ocidente trabalhou uma doutrina da Trindade mais cristológica do que trinitária. Por quê? Porque trabalhou muito a figura do Filho. O contexto oriental, como por exemplo na região da Síria, né, a igreja siríaca, Antioquia da Síria, por exemplo, trabalhou muito mais a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito, do que nós. Se nós falarmos da Trindade de forma separada, nós vamos cometer um erro muito grave. Por quê? Porque se falarmos só do Pai, falaremos de um Deus patriarcal, que impõe mais medo do que amor. Falaremos daquele Deus só da lei, do olho por olho e do dente por dente, né? Se falarmos só do Filho, falaremos de uma religião
horizontalizada e não verticalizada. Em outras palavras, uma religião humana, né? Uma religião sem transcendência, só do Jesus histórico, como gostam de falar os teólogos liberais. E se nós falarmos só do Espírito, nós vamos nos enclausurar em um carismatismo delirante, em uma alienação, em uma fuga da realidade, em um desenraizamento histórico. Por quê? Porque o nosso Deus, ele se fez história no processo de encarnação. Agora, quando trabalhamos essa tríplice harmonia da Trindade, subsistindo, de um Deus subsistindo em três pessoas, nós vamos falar de um Deus extraordinário, porque desde o início da criação, Deus estava presente de forma trinitária. O Pai criava pelo poder da palavra. E quem é a palavra? É o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gosto dessa expressão grega habitou, tem vários vídeos no canal que eu falo sobre ela. Esquenossem, ou seja, tabernaculou, armou o seu santuário no meio do seu povo, atraiu a presença do Eterno para o meio do seu povo. Oh, aleluia! Isso é extraordinário. Então, desde o início da criação, a gente vê um movimento da Trindade. O Pai cria pelo poder da palavra, o Espírito está presente sobre a face das águas. Sim, e esse Espírito de Deus não é outro Espírito senão o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que o profeta diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É o mesmo Espírito que foi derramado em Atos capítulo 2. É o mesmo Espírito que Ezequiel 36, versículo 26, ele diz: eu vos darei um coração novo e colocarei em vós um Espírito novo. Ele está falando de regeneração. E ele diz: e porém em vós o meu Espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Portanto, a palavra Trindade, ela pode até não aparecer na Bíblia, mas a Trindade, ela está na Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, a Trindade está presente na Bíblia. Por isso é importante falarmos da doutrina trinitária e não de forma isolada, porque o Pai criou através do Verbo, através da palavra, através do Logos, em arrein logos, kai logos, em proston theon. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é de graça, deixa aí o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha com os seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder aí esse vídeo e os outros vídeos também. Sugiro que você entre na playlist de Cristologia. A gente tem, para quem é novo aqui no canal e tá chegando aqui agora, a gente tem um monte de playlists lá. Entra lá em playlist e aí você vai ter uma noção do que eu tô falando. E aí você pode escolher assistir vídeos por assuntos. A gente tem vídeo de todo tipo. Tem vídeo só de aula de grego, tem vídeo de aula de hebraico, tem vídeo de cristologia. A minha cristologia ela é muito diferente das cristologias, até que a gente aprende na faculdade, tá? Mas a gente tem assunto para tudo que você quiser aí dentro do nosso canal, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostar, de graça, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas postagens. E outra coisa, compartilha com geral. E vem, se inscreve aí, todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família.